A noite começou bem, estávamos rindo e nos divertindo. Até que sugeriram brincarmos de verdade ou desafio. Em menos de uma hora, pessoas estavam gritando, segredos vieram à tona e ninguém mais parecia o mesmo. Eu fui embora achando que tinha visto o pior. Eu estava errado. Não, para. Isso não é pergunta de verdade ou desafio, isso é provocação. Ué, ficou nervosa por quê? Porque você sabe muito bem o que está fazendo. Foi assim que tudo começou a desandar. Vozes sobrepostas, risadas forçadas, aquele clima estranho em que ninguém mais sabe se ainda é brincadeira. Eu lembro de estar sentado no braço do sofá, com o copo na mão, olhando de um pro outro e pensando que aquilo tinha saído do controle rápido demais. Mas, para fazer sentido, eu preciso voltar um pouco. Minha vida, até aquela noite, era simples. Trabalho normal, rotina previsível, namoro estável. Eu e a Ana estávamos juntos há quase 2 anos. Sem grandes dramas, sem idas e vindas. Ela sempre foi intensa, mas controlada. Daquelas pessoas que falam pouco, mas quando falam, todo mundo escuta. A ideia de ir para casa do Lucas surgiu do nada. Sexta-feira, mensagem no grupo, vamos beber lá em casa. Estavam eu, a Ana, o Lucas, a Carol e namorada dele, e mais 2 pessoas, o Pedro, amigo antigo deles, e a Júlia, que eu conhecia só de vista. Um grupo meio misturado, mas nada que parecesse problemático. No começo, foi exatamente o que você imagina. Conversa jogada fora, música baixa, risada alta demais por causa da bebida. Aquele clima de todo mundo se conhece o suficiente para se zoar, mas não o bastante para se abrir de verdade. Até alguém, acho que foi o Pedro, e soltar. Bora verdade ou desafio? Eu lembro de pensar que isso nunca dá certo em grupo que não é totalmente íntimo. Mas ninguém disse não. Esse foi o primeiro erro. As primeiras rodadas foram tranquilas. Perguntas bobas, desafios idiotas. Até a Carol resolver subir o tom. Verdade, você já ficou com alguém aqui da sala? Silêncio. Um silêncio pesado demais para uma pergunta que, em tese, ainda era brincadeira. A Júlia riu nervosa. O Pedro desviou o olhar. A Carol cruzou os braços, já irritada, como se a resposta fosse óbvia. Tá vendo? Ela disse. É sempre assim. O Lucas tentou aliviar. Amor, é só um jogo. Não, Lucas. Não é. Você sabe que não é. A Ana, até então quieta, resolveu falar. Se vai jogar, tem que aceitar a resposta. A Carol virou para ela rápido demais. E você, Ana, aceitaria? O clima mudou ali. Não teve música que segurasse. Não teve risada que disfarçasse. A Júlia acabou admitindo que já tinha ficado com o Pedro, anos atrás. O Lucas ficou claramente desconfortável. A Carol explodiu. Eu sabia. Eu sempre soube. Você nunca falou nada, o Lucas rebateu. Por que você nunca pergunta do jeito certo? As vozes começaram a subir. Um falando por cima do outro. Acusações antigas reaparecendo como se estivessem guardadas só esperando o momento certo. O Pedro tentou se defender, a Júlia começou a chorar, dizendo que isso era passado. E no meio daquele caos todo, alguém teve a brilhante ideia de continuar o jogo. Agora é você, Ana. Verdade ou desafio? Eu olhei para ela. Pela primeira vez naquela noite, senti que tinha algo errado. Ela não parecia nervosa. Nem surpresa. Parecia impreparada. Verdade, ela disse. A pergunta veio rápida, quase cruel. Você já escondeu algo sério de alguém que está aqui? Ela demorou alguns segundos. A sala inteira ficou em silêncio. Nem a Carol falou nada dessa vez. Já, a Ana respondeu. Simples assim. Tipo o quê? O Pedro perguntou, exaltado. Ela deu de ombros. Coisas que não mudariam nada se fossem ditas. E só causariam confusão. Isso é fácil para você dizer, a Carol retrucou. Você não é a pessoa enganada. Eu senti um aperto no peito. Não porque eu achasse que a Ana estivesse falando de mim. Mas porque, naquele momento, eu percebi que não tinha certeza de nada. A discussão virou geral. O Lucas acusando a Carol de controlar demais. A Carol jogando na cara dele coisas que eu nunca tinha ouvido. A Júlia pedindo para ir embora. O Pedro gritando que aquilo tudo era ridículo. E a Ana, quieta de novo. Observando. Eu tentei puxá-la para fora, sugerir que a gente fosse embora. Ela levantou comigo, mas antes de sair, olhou para a sala e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça depois. É engraçado como a verdade sempre aparece quando ninguém está pronto para ouvir. A gente foi embora no meio da confusão. Portas batendo, gente chorando, acusações voando sem direção. No carro, o silêncio era pesado. Não de cansaço. De algo mal resolvido. Eu tentei quebrar o clima. Que noite, hein? Ela só respondeu.
Algumas coisas não podem ser desditas. Naquele momento, eu ainda não sabia exatamente o porquê. Mas eu senti, com uma clareza desconfortável, que aquela noite não tinha acabado quando a gente saiu dali. Ela só tinha começado. A gente chegou em casa sem dizer muita coisa. Não foi aquele silêncio confortável de fim de noite, foi um silêncio duro, cheio de coisa entalada. Eu larguei a chave na mesa, tirei o tênis devagar, tentando ganhar tempo, como se isso fosse me ajudar a organizar os pensamentos. A Ana foi direto para o quarto. Não bateu porta, não fez cena. Isso, de algum jeito, me incomodou mais do que se tivesse batido. Você quer água? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Depois, ela respondeu, sem olhar para mim. Fiquei na sala um tempo, sentado no sofá, revivendo a cena na casa do Lucas como se fosse um replay involuntário. As caras. Os gritos. A forma como tudo escalou rápido demais. Eu tentava me convencer de que aquilo tinha sido só bebida, jogo idiota, gente guardando ressentimento antigo. Mas a frase dela não saía da minha cabeça. Algumas coisas não podem ser desditas. Aquilo não soava como comentário aleatório. Soava como aviso. Nos dias seguintes, o clima entre a gente ficou estranho de um jeito difícil de explicar. Não houve briga. Não houve cobrança. Mas também não houve aquela naturalidade de antes. A Ana estava eficiente. Atenciosa, educada, funcional. Como se estivesse cumprindo um papel muito bem ensaiado. Ela perguntava do meu dia, lembrava de coisas importantes, fazia planos a curto prazo. Mas evitava qualquer assunto que tangenciasse aquela noite. Quando eu mencionava alguém do grupo, ela respondia com monossílabos ou mudava de assunto sem esforço. Eu tentei racionalizar. Disse para mim mesmo que ela só estava evitando desgaste. Que não valia a pena reabrir uma ferida que nem era nossa. Só que, ao mesmo tempo, comecei a perceber pequenas inconsistências. Ela passou a mexer menos no celular perto de mim. Não escondendo, só escolhendo melhor os momentos. Começou a sair para caminhar sozinha com mais frequência. Dizia que precisava organizar a cabeça. Eu respeitava. Pelo menos tentava. Uma noite, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou na mesa. Olhei sem pensar. Não li a mensagem inteira, mas vi o nome do contato. Era o da Júlia. Aquilo me pegou desprevenido. Depois de tudo o que aconteceu, eu não imaginava que elas estivessem se falando. Quando a Ana saiu do banho, eu quase perguntei. Quase. Mas travei. Tudo bem? Ela perguntou, secando o cabelo. Tudo, respondi rápido demais. Ela me olhou por um segundo a mais do que o normal. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, controlado. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coincidências. Comentários soltos que não batiam com o que eu lembrava. Ela mencionou uma conversa com o Pedro como se tivesse acontecido depois daquela noite. Eu tinha certeza de que eles não tinham se falado desde então. Quando perguntei, de forma casual, ela respondeu. Ah, ele mandou mensagem. Nada demais. Nada demais virou uma expressão recorrente. Eu também comecei a perceber como as pessoas do nosso círculo estavam estranhas comigo. O Lucas demorava para responder mensagem. A Carol simplesmente parou de falar comigo. Quando encontrei o Pedro por acaso na rua, ele desviou o olhar e fingiu não me ver. Isso começou a me corroer por dentro. Não por ciúme, mas por exclusão. A sensação de que algo estava sendo discutido sem mim. De que havia uma narrativa paralela acontecendo e eu não tinha acesso. Em alguns momentos, cheguei a pensar que estava exagerando. Que era paranoia alimentada por culpa alheia. Mas aí vinham detalhes pequenos demais para ignorar. Como o fato de a Ana saber coisas que eu não tinha contado. Comentários do tipo, o Lucas sempre foi assim ou a Carol não vai largar fácil, ditos num tom que sugeria conversas mais profundas do que ela admitia. Eu comecei a me perguntar, em silêncio, se aquela noite tinha sido mesmo o ponto de ruptura, ou só o momento em que tudo veio à tona. O pior era o conflito interno. Uma parte de mim queria acreditar que eu estava criando problema onde não tinha. Outra parte, mais incômoda, começava a desconfiar que a Ana tinha um papel muito maior naquela confusão do que parecia. Não como vilã, mas como alguém que sabia exatamente onde tocar para tudo desandar. E quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava que aquela noite não tinha exposto apenas segredos. Tinha revelado dinâmicas, alianças, silêncios combinados. E eu estava do lado de fora deles. Foi aí que comecei a sentir, de verdade, que algo grande estava se aproximando. Não como explosão imediata, mas como aquelas tempestades que você sente no ar antes de ver no céu. E, pela primeira vez desde que começamos a namorar, eu me peguei pensando não em como resolver as coisas com a Ana, mas em quanto eu realmente sabia sobre a pessoa que estava ao meu lado. A revelação não veio num momento tenso. Não veio num confronto. Veio do jeito mais banal possível, o que talvez tenha sido pior.
Eu estava lavando a louça numa noite qualquer, a Ana sentada à mesa mexendo no notebook. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós realmente assistia. Era aquele silêncio funcional que tinha virado padrão entre a gente. Em algum momento, ela se levantou para atender uma ligação no quarto. Esqueceu o notebook aberto. Eu não fui atrás de nada. Pelo menos não conscientemente. Só olhei para a tela enquanto secava as mãos, mais por hábito do que por curiosidade. E aí vi meu nome. Não como destinatário. Como assunto. Era uma conversa aberta. Não com uma pessoa só, mas com um grupo pequeno. Nomes que eu reconheci rápido demais: Carol, Júlia, e mais um contato sem foto, salvo só com um apelido. Não li tudo. Nem precisei. A mensagem mais recente era da Ana. Ele ainda não percebeu tudo. Mas está começando a juntar as coisas. Meu estômago virou. Antes que eu pudesse pensar melhor, fechei o notebook. Fiz isso rápido demais. Burro demais. Ela voltou segundos depois. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo, respondi, com a voz que não era minha. Ela sentou de novo. Abriu o notebook. Franziu a testa por um instante curto demais para virar discussão. Depois continuou mexendo, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. E não dava mais para desver. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei olhando pro teto, tentando racionalizar. Tentando encaixar aquela frase em algum contexto inocente. Talvez fosse sobre outra coisa. Talvez tudo não fosse em tudo. Só que, quanto mais eu pensava, mais as peças se encaixavam de um jeito desconfortável. A sugestão do jogo. As perguntas certas feitas na hora certa. O fato de certas verdades terem vindo à tona enquanto outras ficaram convenientemente de fora. A maneira como a Ana parecia menos surpresa do que todo mundo quando a noite saiu do controle. E, principalmente, o depois. As conversas paralelas. As pessoas se afastando de mim. As informações circulando sem passar por mim. Não era que a Ana tivesse causado o caos sozinha. Isso seria simples demais. Era mais sutil. Ela tinha direcionado, incentivado, criado o ambiente para que tudo explodisse. E o conflito moral veio forte. Porque, se eu fosse honesto comigo mesmo, parte de mim entendia. Aquela relação entre o Lucas e a Carol já estava podre há tempos. O silêncio da Júlia carregava culpa antiga. O Pedro sempre escapava de responsabilidade. A Ana não inventou nada. Ela só removeu os filtros. Mas perceber isso me colocou num lugar estranho. Se ela foi capaz de fazer aquilo com eles, com amigos de anos, o que a impedia de fazer comigo? Comecei a reinterpretar tudo. As perguntas que ela fazia de forma inocente. Os comentários aparentemente neutros. O jeito como ela ouvia mais do que falava. Como parecia sempre saber onde uma conversa ia dar. Ela não era manipuladora no sentido clássico. Não gritava, não mentia descaradamente. Ela só sabia quando falar e quando ficar em silêncio. Nos dias seguintes, as consequências começaram a aparecer de forma concreta. O Lucas me mandou uma mensagem curta, seca, dizendo que precisava de um tempo. A Carol me bloqueou sem explicação. A Júlia postou algo genérico sobre cortar relações tóxicas. Eu virei dano colateral de uma implosão que eu não tinha iniciado e mas também não tinha impedido. E em casa, a Ana parecia mais distante emocionalmente e ao mesmo tempo mais calma. Como se algo tivesse sido resolvido dentro dela. Eu comecei a perceber que a pergunta já não era se eu confiava nela. Era se eu queria continuar ao lado de alguém que enxerga relações como sistemas que podem e às vezes devem ser desmontados. Eu ainda não disse nada. Ainda não confrontei. Ainda não fugi. Mas alguma coisa tinha mudado de forma irreversível. Porque agora eu sabia que aquela noite não tinha sido um acidente. E quando você percebe que não foi acaso? Você entende que, em algum nível, o próximo movimento também não vai ser. Depois daquela noite em que vi a mensagem no notebook, a convivência virou uma espécie de encenação silenciosa. A gente ainda morava junto, ainda dividia a cama, ainda conversava sobre coisas práticas e mercado, contas, horários e mais algo essencial tinha se deslocado. Eu já não falava tudo. Já não reagia do mesmo jeito. E, principalmente, já não me sentia inteiro ali. As consequências começaram a aparecer fora de casa antes mesmo de eu tomar qualquer decisão clara. O grupo se desfez de vez. O Lucas parou de responder completamente. A Carol espalhou versões da história que sempre me colocavam num lugar ambíguo, nunca como culpado direto, mas sempre como alguém que sabia de coisas. Pessoas que antes me chamavam para sair começaram a evitar contato. Convites pararam de vir. Eu virei uma presença desconfortável num ambiente que, até pouco tempo atrás, era familiar. No começo, fiquei com raiva. Depois, veio algo pior, dúvida. Eu comecei a me perguntar se, de alguma forma, eu realmente tinha participado daquilo tudo.
Não ativamente, mas por omissão. Por estar ao lado de alguém que sabia mais do que deixava transparecer e aceitar isso porque era conveniente. Em casa, a Ana parecia perceber minha mudança, mas não pressionava. Ela nunca pressionava. Era isso que tornava tudo mais difícil. Em alguns momentos, eu quase preferia que ela gritasse, que negasse, que fizesse cena. Mas não. Ela seguia calma, lógica, coerente. Como alguém que já tinha feito as pazes com o desfecho, mesmo sem ele ter sido verbalizado. A conversa final não aconteceu num momento dramático. Não teve grito, nem acusação direta. Foi numa manhã comum, café quase frio, quando eu disse que precisava de um tempo. Ela me olhou por alguns segundos, longos demais, e assentiu. Eu imaginei, ela disse. Só isso. Não perguntou o porquê. Não tentou argumentar. Não pediu para ficar. A separação foi prática. Organizada. E, de novo, isso me abalou mais do que qualquer briga teria abalado. Ela saiu da minha vida do mesmo jeito que parecia sair da vida das outras pessoas, sem rasgar nada, sem deixar rastros óbvios, mas levando consigo algo que não volta. Depois que ela foi embora, o silêncio ficou diferente. Não mais tenso. Só, em definitivo. Levei meses para voltar a me sentir confortável em grupos. Demorei ainda mais para confiar em alguém novo. Não por medo de traição ou mentira explícita, mas por algo mais difícil de nomear, o medo de estar sendo observado, avaliado, encaixado numa narrativa que eu não controlo. Hoje, olhando para trás, eu não sei se a Ana era uma pessoa má. Sinceramente. Acho que não. Acho que ela só via as relações de um jeito mais estratégico do que emocional. Talvez ela acreditasse, de verdade, que estava fazendo o melhor. Talvez estivesse certa em alguns pontos. O que eu sei é que algumas pessoas não destroem vínculos gritando. Elas desmontam aos poucos, com perguntas bem feitas, silêncios bem colocados e uma calma que não deixa espaço para contestação. Eu aprendi a prestar atenção nisso. Não só no que as pessoas dizem, mas em como elas lidam quando tudo começa a ruir. Se ficam confusas. Se sofrem. Se hesitam. Ou se apenas observam. Porque, no fim das contas, a pergunta que ficou para mim não foi ela fez isso de propósito. Foi outra, bem mais incômoda. Até que ponto é aceitável provocar a verdade, sabendo que ela vai destruir tudo ao redor? E, talvez mais importante ainda, se alguém consegue fazer isso com tanta tranquilidade, em que momento você deixa de ser parceiro? E passa a ser apenas mais uma variável no jogo?